Olá pessoal, então esse é um dos primeiros vídeos aqui resolvendo problemas e usando as dicas anteriores aí. Peço desculpa pela demora um pouco, não tive tanto tempo assim pra fazer isso daqui, mas eu escolhi aqui alguns problemas pra gente resolver. E a ideia é assim, eu vou ler o enunciado, vou tentar dar algumas ideias, analisar o problema, tipo, como que eu tentaria fazer e tentar tirar alguma pontuação, que eu acho que esse é o objetivo final, assumindo que a gente não sabe a técnica ou o conteúdo específico para resolver ele. Que eu acredito que esse tipo vai ser o maior problema para vocês assim, no sentido de tem muito conteúdo, tem muita coisa que pode acontecer e aparecer na prova, então vocês têm que saber se virar com as ferramentas que você tem e, e ir estudando as técnicas aos poucos. Então a gente vai ver isso, tipo, em alguns problemas mais dificilzinhos assim. Então esse problema aqui ele é da. Acho que ele é da fase 3 de 2019. Eu não tenho certeza. Mas ele não é tão complicado assim. Eu vou ler ele aqui, é o etiquetas. Então a gente tem uma fita esticada horizontalmente, que é composta de n quadrados de dimensão 1 por 1. Cada um deles contém um número inteiro anotado. Temos também k etiquetas retangulares idênticas, de dimensão 1 por c, onde c é o inteiro. Nosso objetivo é colar todas as etiquetas sobre a fita de modo que a soma dos inteiros que não estiverem cobertos por nenhuma etiqueta, ao final, seja a máxima possível. Cada etiqueta deve ser colada na horizontal, ao longo da fita. Duas etiquetas não podem estar sobrepostas e cada quadrado da fita deve estar ou totalmente coberto por uma etiqueta ou totalmente descoberto. Então, o problema, diferente dos problemas atuais, assim, esse problema é um pouco antigo, o enunciado dele é bem direto ao ponto. A gente vai ter aqui uma fita, né, de n quadrados, de dimensão 1 por 1, então a gente tem, por exemplo, uma fita assim, de n quadrados, por exemplo, aqui n é igual a 5, que a gente tem 5 quadrados aqui. E a gente quer. Eles vão ter uns números aqui neles, tipo dentro do quadrado, né? Vai ter um númerozinho. E a gente quer colar K etiquetas. K etiquetas. E cada etiqueta tem comprimento C. Todas elas têm comprimento C. Então, por exemplo, se aqui, por exemplo, K fosse igual a 1 e C fosse igual a 2, então a gente quer colar tipo, uma etiqueta aqui de tamanho 2, por exemplo, aqui nesse lugar aqui, de forma que a gente vai pegar essa soma, né, dos elementos que ficarem de fora, a gente vai somar esses caras e a gente quer maximizar, a gente quer deixar tipo, o maior valor possível para esse resultado, depois de colar as etiquetas. A princípio, assim, parece uma coisa meio de combinatória, né? Porque a gente pode colar as etiquetas, a gente poderia calcular aqui, né? De quantas formas a gente pode colar as etiquetas nessa fita. Mas não é bem exatamente isso que a gente quer. A gente quer colar e depois de colar, ver a maior soma possível. Então, é um problema um pouco, assim, meio complicado, assim, se você for tentar pensar como seria uma solução força bruta, assim, direta. Mas, beleza. Aí a entrada dela contém três inteiros, né? N, K e C, que é o tamanho da fita, quantas etiquetas e o comprimento de cada etiqueta. E a segunda linha a gente vai ter N inteiros, indicando a sequência de números anotados nos quadrados da fita. No final a gente deve imprimir uma linha contendo um único inteiro, indicando a soma máxima possível de inteiros descobertos na fita, depois que todas as etiquetas sejam coladas. Então, beleza. Enfim, acho que a gente já entendeu o problema, né? Agora é importante olhar para as restrições, depois de entender o problema. As restrições aqui, a gente já consegue tirar alguma coisa, né? A gente tem aqui que n é menor ou igual a 1, 2, 3, 4, né? Então, isso aqui é n é menor ou igual a 10 a quarta e n é pelo menos 1. Então a gente vai ter, tipo, em casos pequenos a gente pode ter um quadradinho só, ou até 10 a quarta, para o tamanho da nossa fita. Os inteiros também vão desse range aqui, de menos 10 a quarta até 10 a quarta, tudo 10 a quarta, né? Só uma coisa importante aqui que é
que é garantido que a gente vai conseguir colar todas as fitas, né? Que aqui ele tá falando, tá meio bugado aqui, mas ele tá falando que o número de fitas, que é K vezes o comprimento, é menor ou igual a N. Então isso aqui, tipo, é para garantir que a gente consiga colar todas as fitas. Tipo, se você não entender essa propriedade aí, é porque, por exemplo, se a gente tem aqui uma fita de tamanho 4, então se a gente tem 4 etiquetas, o comprimento de cada etiqueta tem que ser 1, pra gente conseguir colar elas 4 aqui, assim. Mas beleza. Então, bom, aqui já daria pra gente pensar em algumas estratégias, mas se você não souber ainda resolver, ainda tem coisas que dá pra gente fazer, né? Tipo, olhar os casos de teste, que é importante. Por exemplo, esse aqui é um caso de teste. Então a gente tem aqui 12 inteiros, né? É o tamanho da nossa fita. A gente vai ter que colar duas etiquetas, K igual a 2, e cada etiqueta tem comprimento 3. Então aqui, por exemplo, a gente poderia colar a etiqueta... Vamos ver como que dá 58. Bom, tipo, a gente só tentando resolver o caso de teste, a gente já ganha algumas estratégias, né? Tipo, pô, eu quero maximizar, eu quero aumentar o valor dos caras que vão ficar descobertos, né? Então, a gente vai tentar cobrir os caras menores, né? Os menores caras. Então aqui, por exemplo, a gente pode tentar cobrir esse espaço aqui, né? Que tem o... talvez seja melhor cobrir aqui, que tem o 2, na verdade. Menos 8, 9, 2. E esses caras aqui, deixa eu ver. E é isso daqui, então. Esses três aqui vai dar 27. Esse cara aqui vai dar 10. E aqui 32 menos 11, 21. Então isso daqui vai dar 31 mais 57, que é igual a 58, né? Os caras que estão descobertos, a gente quer maximizar a soma deles. Aí deu certinho a resposta. Então, beleza. A gente poderia pensar em algumas estratégias, mas vamos supor aqui que a gente não conseguiu chegar em nada e ainda tem mais coisa, né? A gente pode olhar para subtarefas. E aí a gente pode tentar resolver em cima da subtarefa. Por exemplo, aqui, informação sobre a pontuação. Uma coisa antes de eu chegar nessa parte, né? Se vocês quiserem, eu recomendo vocês tentarem resolver sozinhos, tipo, também. Mas eu já falo, como eu já dei spoiler, esse problema, para você conseguir a pontuação inteira, você precisa saber uma técnica. Mas eu recomendo vocês tentarem pensar um pouco, principalmente aqui nas subtarefas também. Então, vou assumir aqui que vocês queiram ver a resolução. Então, desse ponto aqui, a gente tem a primeira subtarefa, né? Para um conjunto de casos de teste valendo 10 pontos, os números no vetor estão ordenados crescentemente. E, bom, essa subtarefa ajuda muito a gente já, né? Significa que para conseguir 10 pontos, o nosso programa tem que resolver certo esse caso aqui, né? Que os números no vetor estão ordenados crescentemente. Isso é só para um conjunto específico de testes, tá? Então, o que dá pra gente fazer? No nosso código, a gente poderia tentar implementar uma solução que garante essa pontuação aqui, pelo menos. Então, a gente vai considerar agora que o vetor está sempre ordenado. Então, por exemplo, imagina que a gente tem aqui um n igual a, sei lá, 5. Então, a gente tem 5 números. Por exemplo, 1, sei lá, menos 1, menos 3, 5, e 7 e 9. Então, se a gente tem aqui uma fita só, né? Por exemplo, K igual a 1, ela tem comprimento igual a 2. Então a gente precisa colar uma fita aqui, né? Nesse lugar. Eu tô falando errado, perdão, galera. Eu tô falando fita, mas é colar a etiqueta. A gente precisa colar uma etiqueta nessa fita. Então, eu vou falar cobrir, tá? Eu não vou mais falar etiqueta e fita, eu vou falar cobrir. A gente precisa cobrir os elementos aqui, né? 2 elementos consecutivos. E, bom, como o vetor já está ordenado, com certeza vai fazer sentido a gente cobrir da esquerda para a direita aqui, né? Tipo, a gente pode cobrir esses 2 primeiros, né? Nossa etiqueta aqui tem tamanho 2, né? Então a gente cobre esses 2 primeiros. E aí daí sobra esses caras. E isso parece ser bom, né? Porque a gente está sempre removendo os menores e deixando os maiores descobertos.
A gente está cobrindo os menores, deixando os maiores cobertos, então isso vai maximizar. Então, se a gente conseguisse fazer um código que faz essa estratégia, a gente já conseguiria 10 pontos. E a gente consegue, sabe? Não é tão difícil fazer um código assim. O seu código aqui, no caso, ele só precisaria... você vai, no caso, tipo, ver quantas etiquetas você tem, né? Que são K. E multiplicar pelo comprimento delas, por exemplo. Vamos supor que aqui a gente tivesse K igual a 2 em vez de K igual a 1. E aí o comprimento é 2, né? Então a gente multiplica K vezes C, que vai dar duas etiquetas de tamanho 2, vai dar 4. Então significa que você vai ignorar os 4 menores elementos, né? Tipo esses 4 caras aqui. E aí vai sobrar só esse. E é isso. A gente só precisa pegar a soma dos últimos caras aqui. Dos últimos N menos K vezes C elementos. Isso seria a resposta. Então, se você fizer um código que lê o vetor e pega e sai somando os últimos n menos k vezes c elementos, você consegue essa pontuação. E aqui a gente já consegue 10 pontos já. Então, é importante saber olhar para a subtarefa. Sabe? Esse problema aqui é bem mais simples, né? Esse problema é literalmente, dado um vetor que já está ordenado, você vai receber um k e vai receber um c. Então, pega a soma dos últimos n menos k vezes c elementos, que vão ser os caras que você vai cobrir aqui do início, né? Então, perfeito. É assim que a gente poderia já garantir 10 pontos aqui, só resolvendo uma subtarefa. Daqui a gente já consegue tirar essa estratégia, né, de que talvez faça sentido cobrir, né, colocar as etiquetas no lugar onde estão os menores elementos, mas isso nem sempre vai ser necessariamente verdade, né? Se tiver um elemento muito pequeno do lado de um elemento infinitamente grande, talvez isso não seja verdade. Mas vamos continuar olhando as subtarefas aqui, que é o objetivo principal. Então, para um conjunto de teste valendo outros 10 pontos, então isso aqui é um outro conjunto de teste separado, C igual a 1. E, bom, isso não foge muito do que a gente acabou de ver, né? C igual a 1, o que significa isso, né? Significa que a nossa etiqueta tem comprimento 1. Então, se a gente tem um vetor aqui... deixa eu colocar aqui outros números, na verdade. Só uma coisa. Esse conjunto ele é independente desse conjunto aqui. Então, agora os números não estão mais ordenados, né? Então, por exemplo, um caso de teste válido seria até esse caso de teste aqui, né? Do exemplo 1. Então, a única coisa que acontece aqui é que o C ele é 1, sempre. Então, bom, nesse caso, toda vez que a gente colocar a nossa etiqueta, ela vai cobrir um quadradinho só. E a gente vai ter K etiquetas. Então, o que vai fazer sentido, né, é a gente cobrir os menores elementos, mais uma vez, né? A gente vai querer cobrir, os menores. Supondo que a gente consiga ordenar esse vetor, né? A gente poderia até ordenar ele, né? Se a gente conseguisse pegar esse vetor, a versão ordenada dele, né? Que cada elemento aqui um é menor que o outro, né? Ordenar crescente. A gente só precisa remover, ignorar, né? Cobrir os K elementos aqui do início, que são os menores. E o que sobrou a gente pega a soma. Então a solução é realmente idêntica à outra. A gente só precisa ordenar esse vetor. E... assim... é bem similar mesmo essa subtarefa, com a outra subtarefa. Essa aqui já vem ordenado, essa daqui você precisaria saber usar algum algoritmo de ordenação para ordenar. Algum algoritmo de ordenação que consiga suportar o tamanho do N aqui, né? Um detalhe que eu não sei se eu falei, eu já esqueci. Mas, o N aqui, ele é 10 a quarta, né? Então, daqui o que a gente pode olhar, nem pensei ainda no problema, mas olhei. O que você pode ter certeza? Que uma solução que é de n ao cubo para cima, com certeza, alguma coisa... Isso aqui, ou pior que isso, sabe? N a quarta, fatorial, provavelmente não, com certeza não vai funcionar, sabe? Não é a solução esperada do problema. Isso aqui está indicando que a solução possa ser algo relacionado ao de n ao quadrado. Que fica bem em cima, né? Porque aí você vai ter 10 a quarta ao quadrado, que vai dar 10 a oitava. Que está bem no tempo limite médio aí, que é 1 segundo. Então, bom. Beleza. Então a gente já conseguiu
aqui 20 pontos, só pensando nessas subtarefas, que são problemas simples, né? Essa daqui é talvez até mais fácil se você já souber uma função que ordene um vetor. Você só precisava ordenar e pegar os... e cobrir, né, os k menores e pegar a soma do resto. Bom, a próxima subtarefa ela já fica um pouquinho mais complicada. Nessa subtarefa aqui, tipo, diferente dessas duas, ela não envolve ordenação, né? Tipo, essa aqui já te dá o vetor ordenado, né? Esse conjunto de casos o vetor já vai vir ordenado, então você pode, tipo, faz um código que tenta resolver considerando que o vetor já está ordenado, salva a resposta. Aí você testa agora ordenando o vetor, mas você só pode fazer isso se C for igual a 1, né? Aí considera essa resposta também. Mas, beleza. Para esses próximos 20 pontos aqui, a gente tem uma coisa interessante, já é uma coisa um pouco mais complicada. Ele fala pra gente aqui que o k é igual a 1, sempre. Nesse conjunto de casos de testes, o k é igual a 1. Então é a mesma coisa de pegar esse caso aqui, né? Só que necessariamente aqui vai ser sempre ter 1. Você vai ter 1. Ou seja, você só tem uma etiqueta. O resto continua igual, sabe? Esse vetor não vai vir ordenado, o C agora não é mais 1. Então, o que a gente tem que fazer? A gente só precisa, tipo, cara, você só tem uma etiqueta, né? Você só tem uma etiqueta, por exemplo, aqui de tamanho 3. Você só precisa testar, né? Tipo, quais são todas as possibilidades de colar essa etiqueta? Não são muitas, né? Tipo, você pode colar nesses 3 primeiros, ou então você pode colar nesses 3 aqui, sabe? Tipo, vai ficar uma coisa assim, né? Então, tipo, você vai querer testar, colar essa etiqueta em todas as janelas, né? De tamanho C. Aí, bom, quando você cola uma etiqueta em alguma janela, vamos supor que você colou nessa daqui. Você sabe que esses elementos não vão mais contribuir para a sua soma. Então, você só precisa ver, tá, se eu colei nessa janela aqui, a minha resposta atual seria a soma de todos os elementos, que eu vou chamar de S, menos essa soma dessa janela aqui, que eu vou chamar de X. Então a gente vai querer, tipo, o maior valor possível de S menos X, sabe? Talvez essa explicação não tenha ficado tão boa. Mas o que eu estou falando é que, para resolver esses 20 pontos, o que a gente precisa? Cara, a gente só tem uma etiqueta. Então vamos testar colar essa etiqueta em todos os lugares possíveis. Vamos testar colar ela aqui, depois testar ela aqui, depois testar ela aqui, depois aqui. Toda vez que eu colar em algum lugar, eu perdi esses elementos que estão cobertos. Então, a minha soma, eu vou subtrair x, que é a soma desses elementos que estão cobertos. Isso vai dar um valor, vou chamar esse valor só de V. Eu vou querer o maior valor possível disso. E é isso a minha resposta. Para saber implementar isso daqui, você só precisa saber, tipo... Assim, eu acho que vocês conseguem implementar isso, sabe? Tem vários jeitos. Você pode fazer, sei lá, um for, e agora você faz um segundo for, tentando expandir daquela posição até o tamanho, né, da etiqueta, que é C. Então, você poderia fazer um for assim, tipo for int i igual a 0, enquanto i for menor que o tamanho da fita, e mais. E aqui dentro a gente vai começar um outro for, que é j igual a i, enquanto j for menor que i mais c, né? J mais mais. Então, tipo, você vai pegar os próximos c elementos a partir da posição i. Só que você tem que tomar cuidado para você não colar uma fita que está saindo desse lugar aqui. Você vai ter que fazer uma verificaçãozinha aqui a mais. Mas aí você pega essa soma, por exemplo, chama isso aqui de x, essas que eu chamei aqui, x. Então você faz tipo x mais igual a j. Então pronto, agora aqui a gente tem a soma dessa janela que a gente acabou de pegar aqui. Aí a gente pega o total, você vai ter que pegar a soma total separadamente. E aí você faz, a minha resposta, né, answer, vai ser o máximo da minha resposta e a soma total menos x. Então, tipo, o que der maior disso vai ser a sua resposta final. E, bom, tipo, pronto, você conseguiu mais 20 pontos. Então a gente conseguiu já, tipo, quase metade da questão só resolvendo essas subtarefas aqui, né? Tipo, só pensando nelas.
E, bom, são problemas diferentes do problema total, mas é o suficiente, assim, para você já tirar uma pontuação legal e não ficar com 0 na questão. E ainda pode te ajudar a resolver a solução final. A próxima subtarefa, ela fala que você tem que resolver para k e n menor ou igual a 100. Então, bom, eu não consegui pensar, tipo, me perdoe, mas não consegui pensar em uma solução específica para essa subtarefa. Mas tipo, eu tentei resolver esse problema depois e eu achei que, tipo, ele não ia passar do jeito que eu fiz, justamente por conta de um problema de memória lá. E eu achei que essa subtarefa existia pra dar essa pontuação pra minha solução. Só que aí minha solução passou. Então eu só aceitei e não reclamei muito. Mas eu imagino que essa subtarefa aqui exista pra soluções certas, mas um pouco mais lentas passarem ainda. Então, tipo assim, o que eu queria falar desse problema eu já falei, em geral. Tipo, eu mostrei aqui como vocês poderiam tentar pegar essas pontuações resolvendo subproblemas, né, que são essas subtarefas aqui. Para pegar a solução inteira desse problema, a gente pode juntar tudo que a gente pensou aqui até agora, né, tipo essa estratégia toda, e ver que, tipo, nenhuma dessas estratégias aqui vai funcionar, tipo, no final para resolver o problema geral, porque elas são meio gulosas, né? Tipo, existe uma parte assim de algoritmos na computação que são os algoritmos gulosos, são algoritmos que a gente sempre está tomando alguma escolha. Tirando essa daqui, né? Essa subtarefa aqui é uma força bruta. A gente está testando todas as janelas de tamanho C. Mas essas duas aqui são subtarefas que a gente está resolvendo com o algoritmo guloso. E aqui, nesse caso, a gente não consegue resolver o problema inteiro só escolhendo uma escolha assim, tipo, que parece ótima, tipo, sempre preenche, sempre pega um lugar, tipo uma janela, no caso sempre cola a etiqueta onde tiver o menor elemento. Tipo, cola a etiqueta aqui, pegando esse menos 11. Cola a etiqueta aqui, pegando esse menos 11. Isso não vai necessariamente dar certo. E aí, quando você está numa situação assim, você tem uma outra técnica que a gente tem, que é a programação dinâmica. Eu não vou falar dela aqui agora, porque além de levar um bom tempo para explicar, não faz tanto sentido falar agora. Por mais que é uma técnica muito importante e é uma das coisas que mais cai, mais aparece assim, tipo, nas questões mais difíceis, nas questões realmente mais difíceis. E vale a pena aprender, é muito legal, mas não é o escopo do vídeo. Então, eu posso depois ensinar para vocês, tipo, a gente pode fazer um meet e eu mostro programação dinâmica e tal, mas não vale a pena quebrar muito aqui agora. O objetivo era só realmente conseguir a pontuação, mostrar tipo dicas de como pensar aqui, e é isso. Depois eu posso voltar e fazer tipo a gravação ensinando a pegar a solução 100%. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem falar. Faltou eu só mostrar, né, que a complexidade dessas soluções aqui que a gente usou aqui para resolver não vão ser muito lentas, mas eu acho que dá pra ter uma noção, sabe? Tipo, pelo menos nessas primeiras aqui, tipo, nessa primeira a complexidade vai ser O de n, né? Tipo, o vetor já vem ordenado e a gente vai só iterar o vetor. Nessa daqui a gente vai ter que ordenar o vetor, então geralmente os algoritmos de ordenação que a gente usa aqui são n log n. Se você for usar o do C++, é tipo a função sort, ela é n log n. E nesse caso aqui vai ficar, dependendo do jeito que você implementar, vai ficar diferente. Mas no pior caso pode ficar O de n vezes C, que, bom, ainda vai caber no tempo aí. E é isso. Então, vamos para o próximo problema. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem perguntar.